Boa tarde ou boa noite já, né, pessoal? Prometo ser breve, porque eu sei que o evento já está avançando no horário, mas a mensagem é bonita e quem conseguir ter um tempinho, quem se permitir, tenho certeza que vai sair daqui muito bem. Eu acho que o veio do empreendedorismo, ele tem muito a ver com esporte. Quando o pessoal que me convidou, o pessoal organizador do evento me convidou para falar um pouquinho, eles ligaram assim: Minuzzi, quero que tu traga para cá, para o nosso pessoal, para os empreendedores, um pouquinho do sangue do atleta, né? Então, a gente aprendeu bastante, né? Ex-atleta, treinei com o Bernardinho por muito tempo, e muitas coisas de lá a gente consegue trazer e assimilar para o nosso dia a dia daqui. Então, primeiro, o que eu vim fazer aqui não é falar sobre mim e minha história. Fiz isso aqui especialmente para cada um de vocês. A palestra é sobre cada um daqui. Se fosse sobre a minha história, seria eu consegui. Eu suportei os momentos de adversidade e transformei em conquista. Essa palestra aqui é sobre cada um de vocês. Usei a minha história como uma grande metáfora, porque o esporte é muito bom para isso. Onde aparecer as minhas derrotas, que sejam as derrotas de vocês. Onde aparecer as minhas conquistas, que sejam as conquistas de vocês. É para isso que vai estar aqui. Um pouquinho de teoria no começo. Tenho certeza que no final vai ter valido a pena para todos nós. Então, muitas palavras que a gente já está acostumado a levar no nosso dia a dia, mas aqui eu vou tentar trazer de forma mais assertiva. Aliás, o esporte de alto rendimento, ser jogador de seleção brasileira, significava transformar cada ação numa ação de excelência. Jogar um esporte recreativo é uma coisa, tá lá na seleção brasileira jogando no Campeonato Mundial, cada ação ela tem que ser sintetizada, ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser mais curta, ela tem que ser veloz. Muito a ver com o nosso sonho do empreendedorismo. O empreendedorismo tem tudo a ver com o esporte. O esporte, a gente quer ser campeão mundial. No dia do campeonato mundial, a gente tem lá o dia e a hora, que é a final, e a gente se imagina lá com a nossa medalha do peito. Existe uma vitória pública, existe uma vitória de equipe. Mas como é que equipes da seleção brasileira, e eu participei do grande Dream Team aí do Brasil, né? Giba, Giovanni, Nauber, Dante, Ricardinho, esse timaço que foi uma das equipes coletivas mais vitoriosas do mundo. Dentro de uma equipe onde se conquista a vitória pública, como é que se chega lá? De lá a gente vai decrescendo, né? Da vitória pública, cada cara do vôlei tinha que fazer a sua coisa bem feita. O atleta, o atacante tinha que atacar bem feito, o levantador tinha que levantar bem feito, o cara do passe, o escadinho, o líbero tinha que passar bem feito, o técnico tinha que treinar bem feita a equipe. Então, por detrás de toda a vitória pública existe a vitória particular. E é sobre essa que eu vim falar hoje. A gente tem a vitória pública, a gente quer que a nossa empresa dê certo, a gente quer que o nosso negócio cresça, a gente quer que os clientes se reconheçam, a gente quer vencer as concorrências. Muito parecido com o esporte. Mas para que tudo isso ocorra, existe a vitória particular. Cada membro, cada colaborador, cada parte daquilo ali faz sentido para que o nosso negócio funcione. Dou sempre o exemplo do restaurante, né? Não adianta investir imensamente numa tecnologia, ter lá a estrela Michelin, fazer tudo do melhor, e quem vai atender é o garçom. Se ele atender mal, a família nunca mais volta. Então a vitória particular está em cada ato. E da vitória particular, sim, suas capacidades e habilidades, mas um pouquinho mais interno, a nossa mente e o nosso coração. Uma equipe super campeã, e se tiver que perguntar o que aquela equipe do Brasil tinha para ser super campeã, mente vencedora, propósito alinhado, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, para os nossos sonhos mais ousados e maiores, podem ser particulares ou públicos, a gente começa daqui. Até conseguir já é sugestivo o título, porque eu acho que na nossa vida de empreendedor é isso, né? A gente batalha até conseguir. Como suportar os momentos de adversidade e transformá-los em conquista. E aqui tem uma chave legal. Eu fui atleta de vôlei, mas também já tentei andar de skate. Primeiro tombo de skate, uma raladinha no joelho e eu parei, porque doeu bastante. Fui pesquisar um americano, campeão mundial de skate, 40 fraturas. 40 fraturas, ele era o melhor do mundo. Eu caí, ralei o joelho e parei. Qual foi a nossa diferença? Ele foi até conseguir, porque ele tinha um sonho de ser um grande skatista. Eu só queria fazer por lazer, e na primeira dificuldade eu me entreguei. Essa é a nossa vida no empreendedorismo. Essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês ao longo da passagem que a gente vai fazer. Quando a gente tem um objetivo em mente, a gente sabe onde a gente quer chegar, eu tenho certeza que a gente é capaz de superar as expectativas. Um pouquinho de teoria no começo. Vamos só esperar funcionar. Tem outro aí que a gente vai passar bastante aqui. Sonho ao combustível. Se a gente pegar um carro sem gasolina, ele anda? O carro sem gasolina não anda. Na verdade, ele anda. Se todos nós pararmos aqui para empurrar, o carro anda. Uma pessoa sem sonho é exatamente um carro sem combustível. Ela só vai andar se todos nós empurrarmos. Se estiver perto da gente uma pessoa sem sonho, vamos lá na Expo, vamos lá assistir a palestra, vamos lá fazer alguma coisa, essa pessoa vai. Mas um carro sem combustível, na hora de uma subida, ninguém empurra. Uma pessoa sem sonho, na hora de uma grande adversidade, não há quem empurre. Ou vem de dentro, a gente não chega.
em alta performance, se a gente está sonhando longe, sozinho, é muito difícil a gente fazer. Pode ir passando para mim aí, por favor. Eu vou precisar de mais um, hein? Tem muita passagem. Qual é o meu sonho? A gente já viu hoje aqui nas palestras, né? A situação do sonho, já foi falado sobre isso. Aliás, foi muita pauta hoje, eu fiquei bem feliz porque a gente conversou. Muito falado sobre sonho, muito falado sobre felicidade, muito falado sobre propósito, pouco falado sobre dinheiro. Amém. Muito falado que se você quiser achar o mentor que vende muito e muito dinheiro, não. Todo mundo que veio aqui no palco, eu vi todas as palestras hoje. Todo mundo falando sobre propósito, sobre alinhamento. E quando eu fui convidado para participar do evento, a pedido da diretoria do evento, foi, cara, eu quero que tu fale lá porque é um evento feito com propósito. Esse evento é feito para cada um que está sentado aí na frente. Então, qual é o meu sonho? A gente já viu essa pergunta hoje, mas eu vou fazer uma pergunta em cima dela. Olha que interessante. Qual foi a última vez que a gente parou para perguntar para nós mesmos qual é o nosso sonho? Porque agora com o telefone é difícil, né? Se eu pedir 5 minutos para ajustar mais alguma coisa aqui, a gente vai pegar o telefone celular e vai mexer. A gente está trocando os tempos que antigamente a gente tinha, passava o cara paradão no canto, e aí fulano está fazendo o quê? Ele está pensando na vida, justamente estava lá pensando na vida. Hoje o tempo de reflexão a gente está trocando por um tempo de ação. Salve esse grande evento e o grande momento que nós estamos uma tarde inteira aqui refletindo. Porque senão era mais uma tarde inteira trabalhando, mais uma tarde inteira criando, mais uma tarde inteira resolvendo problema. O tempo da reflexão está trocado por tempo de ação, isso é muito ruim. Mas quando a gente pergunta no sonho, tem um gráfico mais ou menos assim, ó. A gente vai sempre brincar no bronze, prata e ouro. A gente pensa, eu quero ser feliz, quero ter uma família, quero ter sucesso profissional. Acho que foi isso mais ou menos que passou na cabeça. São essas bolinhas mais isoladas aqui. Elas são verdadeiras, mas elas estão desconexas. Então a gente encontra aquele cara que faz uns 2 meses que a gente não vê mais ele. Ele vai lá e fala, caramba, cara, toda uma correria que a minha empresa está voando, fui lá na Expo, vi os caras, consegui investimento, vou voar porque eu quero o meu sucesso profissional. Beleza. Uns 2 meses depois a gente encontra o mesmo cara. E aí, a empresa, como é que está indo? Pô, me apaixonei, a vida é assim, quero ter uma família, quer outra bolinha, aí largou. Aí daqui a pouco vai mudando, e daí vem aquela frase, né? Para cada escolha uma renúncia. Será que tem que ser assim? Para cada escolha uma renúncia? Será que para cada coisa que a gente decide fazer na vida a gente tem que abdicar de outra? Será que para ser campeão mundial eu tenho que abdicar de ter família? Será que para ser campeão mundial eu tenho que abdicar da minha juventude? Eu fui jogador de vôlei de 17 aos 34 anos. Jovem, menino, jovem, homem. Foi assim minha transformação. Eu tenho que abdicar disso? Não, agora eu tenho que ser campeão. Então, eu tenho que ser campeão e azar do resto. Não, nós vamos sintetizar isso para chegar lá no meio. Para a gente chegar no cerne disso, e aí é o exercício de ser um atleta, a gente tinha isso sempre. Troquem a palavrinha sonho pela palavra meu dia ideal. Qual é o meu dia ideal? Eu tenho certeza que isso a gente consegue fazer. Imagina agora 24 horas num dia perfeito. Não é o dia de amanhã, não é o dia possível, é o dia ideal, é o sonho. É como a gente era criança. 24 horas, qual cidade a gente moraria? Moraria em São Paulo, moraria numa fazenda, moraria na praia. À noite, quando a gente vai dormir, quem é que dorme conosco? A gente dorme sozinho? Quando a gente acorda para fazer o café da manhã, no nosso dia ideal, a gente faz o café da manhã para quem? Para quantas pessoas? Ou quem é que faz um café da manhã especial? Ou eu moro sozinho? Tenho um animal de estimação, tenho gato, tenho cachorro, tenho vaca, eu moro na fazenda. Qual é o meu dia ideal? Tenho certeza que quando a gente pensar no dia ideal como se fosse uma grande tela mental, linda, pintada, lá estão todas essas bolinhas douradas, que normalmente são desconexas, elas estão lá naquele miolo. E o nosso dia ideal ele tem a ver com felicidade, ele não tem a ver com sucesso. E está aqui uma coisa que eu adorei, que cada palestrante que subiu aqui enfatizou isso. A gente está acostumado a viver a vida do sucesso, deixando um cantinho, se possível, para ser feliz. Eu não acredito em alta performance se a busca não for pela felicidade. Já aconteceu comigo. Já fui campeão com seleção brasileira, já vi família feliz, empresário feliz, imprensa feliz, país feliz, e quando eu cheguei no hotel eu joguei minha medalha e fiz... É assim que a gente quer levar a nossa vida? Acho que não é assim. A gente leva a vida olhando normalmente, e essa é a oferta abundante que tem por aí. Trabalhe mais, ganhe mais, ganhe mais. Olha uma pizza, como se fosse aquela pizza do sucesso e talvez uma fatia de felicidade. Eu acredito no contrário. Quando a gente imagina o nosso dia ideal, a gente está criando uma pizza de felicidade. Onde uma fatia, sim, tem que ser de sucesso, porque faz parte da nossa felicidade. Então a gente vê o nosso sonho, a gente pergunta, quanto que eu vivo do meu dia ideal a cada dia? O dia de hoje, estar aqui na feira, faz parte do sonho de vocês? Faz parte do dia ideal de vocês? É um passo interessante que nos leva para lá? É isso que a gente tem que medir. Quando a gente tinha lá o dia certo para a gente ser campeão, todo dia a gente se perguntava, eu estou pronto para ser campeão? Eu estou pronto para ser campeão? No outro dia eu perguntava, eu estou pronto para ser campeão? E não tem problema não estar pronto para ser campeão. O problema é não saber se está pronto para ser campeão.
Quanto do sonho que eu vivo é meu? Isso aqui é muito interessante. No esporte é muito comum isso aqui. O cara descobre que ele está querendo ser jogador porque o tio dele queria que ele fosse jogador, o pai queria que ele fosse jogador. Quanto sonho que a gente vive hoje é nosso? Quanto que o sonho do Tuco, de estar aqui em cima, é do Tuco, ou é de alguém que falou, cara, eu acho que pode ser, hein? Pode ser o mestre cerimônias, vai lá. Eu gostaria de ser, de repente tu pode ser no meu lugar. Como é viver o sonho alheio? Será que é possível viver o sonho alheio? Autoconhecimento eu vou um pouquinho mais rápido, tá? A eficiência. Olhando para o carro, né, que o combustível é o necessário para o carro andar, o autoconhecimento é a eficiência. Se a gente pega um carro e a gente não sabe como ele funciona, não sabe como é que está o freio, não sabe como é que está o pneu, não sabe como é que está o motor, a gente simplesmente pega e ele vai para a estrada. Como é que é? Como é que vai ser essa viagem? Sabendo que na próxima curva a gente pode se acidentar, a não ser que a gente vá a 40 por hora. É a 40 por hora que a gente quer levar a nossa vida. É a 40 por hora que uma seleção brasileira entra para ser campeão, sendo que na estrada está dizendo pode vir a 110 que eu garanto. É a 40 por hora que a gente quer levar os nossos sonhos. Acho que não é a 40 por hora. Então a gente tem que se conhecer para ter mais eficiência, para saber como é que está o motor, como é que está o freio, como é que está o pneu. Quanto eu me conheço, qual é o meu diferencial, quem sou eu. Só que ao longo da história a gente vai tocar mais certinho. Aqui, terminando a nossa parte teórica, que depois vai ficar um pouco mais legal, com alguns vídeos meus do tempo que eu jogava, o alinhamento é o algo a mais. Sabe aqueles times campeões? Normalmente, aquele cara tinha o algo a mais, aquele time tinha um brilho. O que é esse algo a mais? Será que é uma magia? Ou será que o algo a mais é algo treinado? O algo a mais para mim é o alinhamento do meu dia ideal com o cerne do meu autoconhecimento. E aqui a palavrinha que a gente escutou bastante, é um propósito. Então eu trocaria o propósito pela razão pela qual. Interessante a gente saber o que a gente quer da vida. Interessante saber por que a gente quer montar o nosso negócio. Mas mais importante é saber o porquê que eu quero montar aquele negócio. Times campeões, eles eram campeões não porque eles queriam ser campeões. Todas as equipes do campeonato, se você perguntar o que eles querem, todos querem ser campeões. Pouquíssimos sabem por que querem ser campeões. E quando se alinha isso, aí nós temos uma equipe campeã. Os desalinhamentos são assim. Esse aqui é muito natural. Um pouquinho de quem eu sou, atrás de um pouquinho do que eu quero. Uma vida burocrática. Exemplo, meus filhos na escola. Se eu perguntar para o meu filho na escola, por que você vai para a escola? Tem que ir, né? Por que você vai para a escola? Tem que ir, né? Por que a gente veio para a feira hoje? Teve que vir, né? Por que a gente vai para o trabalho? Tem que ir, né? É assim? Assim que a gente faz? Na escola bate o sinal dos meus filhos 10 para 1. Eu nunca vi sinal de escola quando bate para ir embora, o pessoal fazer o pessoal vibra, né? Ou a gente já viu o pessoal, geografia. Eu nunca vi pedido, porque é um ambiente desalinhado. É um dever e tem que ser feito. Mas transformar a vida inteira num dever? Desculpa, gente, é que eu não vou poder estar lá hoje porque eu tenho que ficar com os meus filhos. Caramba, tenho que ficar com os meus filhos? Eu sou pai. Eu tenho que ficar ou eu quero ficar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar com meu pai, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Quando a gente vê, a gente está vivendo essa vida desalinhada, uma vida burocrática. A gente está esperando a hora para a gente ir embora e viver o nosso dia ideal. Depois disso, a gente, obviamente, vai trabalhar essa linha, que é o nosso cerne e o nosso algo a mais. Essa linha aqui é a linha que vai fazer a gente ter alta performance. Essa linha aqui é que vai fazer a gente ser feliz. Essa linha aqui faz essas caretas aqui de baixo. Só tem duas maneiras de ter essa careta aqui. Está alinhado com o seu propósito ou um bom curso de teatro. Talvez um curso de teatro faça. E eu tenho certeza que a gente já viveu esse momento. Talvez a gente esteja vivendo ele, ou talvez a gente esteja em busca dele. E tenho certeza que a partir de agora eu vou começar a acrescentar um pouquinho para que a gente chegue lá. Essa rota, ela começa com o nosso sonho. E aqui está a primeira entrevista, e agora vão ter os primeiros vídeos. Fui estudar neurolinguística e neurociência para eu me investigar, para saber como eu reagi quando eu era atleta. Por que eu era daquela maneira? Então eu sou um case estudado por mim, criado uma metodologia de um cara que foi capitão do esporte e depois quis trazer isso em ferramentas para que a gente pudesse aplicar no nosso dia a dia. Essa é a minha primeira entrevista. E olha que bacana. Eu comecei a jogar vôlei com 17 anos, disseram que era muito tarde, que era impossível eu jogar. 2 meses depois eu era campeão gaúcho, sou do Rio Grande do Sul. Fui dar minha primeira entrevista e fui pego de surpresa pelo cara. Ele perguntou, Roberto, é teu sonho ser um atleta profissional? 17 anos, primeira entrevista. É teu sonho ser um atleta profissional? Olha que interessante a resposta. Vamos ver se vai. Complicado, tem que batalhar bastante. É o meu sonho ser um atleta. Lembra quando a gente perguntou qual o seu sonho? Quão rápido ele vem na cabeça? É meu sonho ser um atleta profissional. Eu não falei das inúmeras oportunidades que acontecerão na minha vida, tentarei aproveitá-las ao máximo. Se surgir uma chance, eu vou agarrar. Foi isso que eu falei com 17 anos.
Se surgir uma chance, eu vou agarrar. Quando a gente fala de mente vencedora, a gente começa a olhar lá no início, do princípio. Se surgir uma chance, eu vou agarrar. A pergunta que a gente faz hoje é a seguinte: se a grande oportunidade da nossa vida surgir agora, se o nosso telefone tocar agora e for a grande oportunidade da tua vida, está pronto para agarrar? Se a gente sair agora ali na feira, a gente receber a grande oportunidade da nossa vida agora, no susto, a gente está pronto para agarrar? Ou a gente vai dizer, não, só um pouquinho. Eu tenho que ligar lá para o fulano, porque eu tenho que fazer o quê? Espera um pouquinho. A grande oportunidade da nossa vida pode surgir a qualquer momento. Vamos fazer uma reflexão? O grande amor da nossa vida, a gente conheceu com data e hora marcada? Sairei hoje da feira, às 9 horas, irei num bar e conhecerei o grande amor da minha vida. Foi assim que a gente conheceu o grande amor da vida? Ou o grande amigo, ou o grande sócio? Ou foi sem querer? Ou foi num dia qualquer, que simplesmente apareceu na nossa frente, só que a gente estava pronto para agarrar? As melhores e mais importantes coisas das nossas vidas aconteceram num dia qualquer, só que a gente estava pronto para agarrar. Sabe qual que é a bênção? Hoje é um dia qualquer. E amanhã é um dia qualquer. E todo dia é um dia qualquer. A única coisa que a gente tem que perguntar é se a gente está pronto para agarrar. E se a grande oportunidade da vida... E não tem problema não estar. O problema é não saber se está. Sabendo que não se está pronto, a gente sabe que a gente precisa melhorar. E a gente vai para cima disso. A gente passa disso, vem a minha estreia. Um ano depois, aquilo era 1998. 1999 eu estreio como atleta profissional. O grande impossível virou só improvável, que virou realizável. E eu compartilho com vocês aqui meu primeiro jogo na televisão, a realização do sonho de um menino. Eu que vou fazer o ponto. Vocês já assistiram vôlei na TV, né? Então, vocês vão ter um ponto bem legal aqui. Essa foi minha estreia na televisão, o sonho de um menino com 18 anos. Volume. Volume. Eu fui esse que dei a manchete. Eu que vou fazer o ponto. Vou fazer o ponto agora. Vocês viram onde foi a bola? Alguém já tinha visto um ataque por debaixo da rede aqui? O pessoal pediu para eu trazer inovação para a Expo Empreendedor. Está aqui um lance que ninguém nunca viu. Nem o narrador sabia fazer. Ele falou, ó, é um lance até raro da gente ver, ele falou. Por debaixo da rede. Não foi no meio da rede, não foi fora, por debaixo. É tão feio e tão ruim que ninguém nunca tinha visto. Essa foi minha estreia. Mas lembra que essa palestra não é sobre mim, né? É sobre cada um de nós aqui. Qual foi o ataque por debaixo da rede que a gente deu na nossa vida? Que estava tudo pronto. A gente teve a oportunidade. E a gente atacou por debaixo da rede. Não foi no meio da rede. Foi uma cagada, não tem outra palavra, uma baita cagada. O que fazer no momento desses? Hoje é engraçado. Mas o que fazer? Qual o sentimento? Dói. Dói pra caramba, porque mexe no orgulho, mexe na vaidade. A gente falou para todo mundo que ia dar certo. A gente ligou até para os inimigos para ver o jogo. E eles viram. E viram o nosso fracasso. Liguei para casa depois pro meu pai e falei, pai. Ele falou, bah. Eu falei, é. E terminou a ligação. E eu fui fazer o que o vôlei me ensinou. Chorar. 12 horas. Ou comemorar 12 horas. No outro dia eu tinha que me ajeitar e eu era o mesmo cara. Com uma experiência a mais na vida. Ou muito ruim ou muito boa. Um título comemorava 12 horas e depois eu estava de pé de novo, era o mesmo cara. Com uma experiência a mais na vida. Ataque por debaixo da rede? 12 horas chorando. No outro dia eu estava de pé. Era o mesmo cara com uma experiência a mais na vida. O que a gente faz com isso? A gente começa a andar nossa rota. Atitude. Palavrinha que a gente está acostumado a escutar. Mas como é que a gente impõe a atitude no nosso dia? Como é que eu posso trazer para vocês uma situação que a gente possa aplicar? Atitude, para mim, é ter a coragem suficiente de pisar no orgulho sem terceirizar responsabilidades, mergulhar no autoconhecimento para descobrir por que a gente fez a cagada. Atitude é ter a coragem de pisar no orgulho, não terceirizar responsabilidades. Hoje em dia o mundo está protecionista. Para a gente terceirizar uma responsabilidade, a gente tem muita gente que apoia. Ah, mas é verdade, está muita coisa, está muito difícil, está sem material, coitado do cara, não pode trabalhar tanto. Terceirizar a responsabilidade está fácil hoje. A atitude é ter a coragem suficiente de pisar no orgulho, não transferir, não terceirizar responsabilidades, mergulhar no autoconhecimento para descobrir por que a gente errou. E aí vem aquelas perguntinhas do começo. Quanto eu me conheço? Quem sou eu? Naquele ataque por debaixo da rede eu mergulhei. Descobri que eu não era o Giba. Descobri que eu não tinha experiência. Era uma bola difícil, deixa eu me defender. Foi um manchetão louco, torto. Gravaram bem essa bola, né? Ela vai aparecer de novo. Manchetão torto.
Mergulhei. Essa foto aqui é um exemplo disso. Essa foto é uma foto do fundo, é uma foto de final de Campeonato Brasileiro. Final de Campeonato Brasileiro. Lá tem um bloqueio e aqui estou eu atacando. Se vocês perceberem, a bola está lá e o meu olho está para lá. Eu aprendi naquele ataque por debaixo da rede as minhas qualidades, as minhas diferenças. Aqui o Seabra falou 8 bilhões de pessoas, mais os que já foram, todos com DNAs diferentes. Eu aprendi a minha caixinha de ferramenta, não a jogar como os outros. E eu entendi que eu não tinha força no braço realmente. Mas eu conseguia, quando a bola vinha para atacar, com antecedência olhar o bloqueio. E com antecedência olhar o bloqueio, eu via os erros desse bloqueio. E ao ver os erros, eu conseguia atacar a bola bem ali, porque eu não tinha força. E se o fator força fosse o limitador para eu nunca mais jogar vôlei, não pode ser. Vou achar a minha maneira, porque eu tenho um sonho, eu quero chegar lá. E sem força do braço, descobri minha maneira de jogar voleibol. Aqui tem uma evidência, porque esse ano foi 3 anos depois do ataque por debaixo da rede. Eu era profissional de vôlei. Na idade de profissional lá, eu tinha 17 anos. Fui o jogador mais jovem a estrear aquele ano no Brasileiro. Eu era jovem, faltava experiência. E aqui nessa entrevista eu dou, depois de ser campeão brasileiro, revelação do Campeonato Brasileiro, melhor atacante do Campeonato Brasileiro e convocado para a seleção do Bernardinho. 3 anos depois do ataque por debaixo da rede. Será que eu chegaria lá, se eu tivesse atacado no meio da rede ou para fora, ou tivesse feito ponto? O quanto aquele ataque por debaixo da rede me fez chegar até aqui? Olha que bacana a entrevista. Chego na seleção brasileira para participar, era difícil. Concorrentes da minha vaga, Giba, Giovanni, Nauber e Dante. Então bate palma, espera cansar. Eles tinham o objetivo de jogar até a Olimpíada de 2004, Olimpíada de Atenas. Depois Giovanni e Nauber sairiam. Faltavam 3 anos para isso. E eu me dediquei os 3 anos. Para que quando surgisse a minha chance, eu pudesse agarrar. Nesses 3 anos que eu me dediquei, eu fui 3 vezes seguidas o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. Esperando o meu momento. Porque eu queria causar impacto na seleção brasileira. Eu não queria ir à toa. Queria ver, né, o Jornal Nacional, sabe, o William Bonner falando teu nome, assim, Roberto Minuzzi, de maneira, participar dos programas, eu queria isso na minha vida. Criei mentalmente e fui atrás. 3 vezes seguidas, melhor atacante. E quando a gente vê, a gente acontece. E tá ali o Robertinho, olha só que bacana, o William Bonner falar o nosso nome, é bonitinho. É passar por uma cirurgia para ter a chance de continuar jogando. Minuzzi confirmou hoje que tem um aneurisma na aorta ascendente, uma dilatação na principal artéria do corpo humano, que pode causar até morte súbita. A cirurgia para a correção do problema será na próxima sexta-feira em São Paulo. A doença, possivelmente genética, foi detectada nos exames de rotina da seleção. Segundo os médicos, ele poderá voltar a jogar no ano que vem. Minuzzi tem 23 anos, é uma das promessas do vôlei do Brasil. Com a seleção, conquistou o Campeonato Mundial Juvenil em 2001 e este ano foi escolhido o melhor atacante da Superliga. Não era bem esse impacto que a gente queria, né? 23 anos, uma filhinha de 5 meses. E um aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta no esporte. Primeiro caso no mundo. Todos os outros tinham morrido. Foi minha pesquisa. No dia que eu descobri. Botei aneurisma de aorta no esporte. Todos tinham morrido. Eu falei, caramba, é sério. Aí vem as perguntas, né? Porque a gente é egoísta. Na hora a gente pergunta, por quê? Por que comigo? Olha quanta gente aí, né? Por que comigo? É egoísta. Mas a gente se revolta. Usei minhas 12 horas. Chorei bastante. Problema cardíaco, uma filha de 5 meses. E aquele dia ideal, e aquele sonho bacana de ser campeão, de ver os filhos crescendo e tantas coisas, aquilo que a gente exercitou antes. E agora? E agora a gente enfrenta. Foto no jornal. Quando eu fui dar minha entrevista coletiva, eu no aeroporto, eu já estava no jornal. Carreira encerrada. Vocês conseguem ler aqui? É uma operação muito delicada. Um atleta que passa por uma cirurgia dessa não pode voltar de jeito nenhum a praticar esportes. Eu estava condenado já. Eu tinha uma cirurgia para fazer na sexta-feira, eu tinha uma entrevista coletiva para fazer na terça, e o jornal já dizia que eu nunca mais ia praticar esporte. O que a gente faz numa hora dessas? Eu guardei, eu comprei todos os jornais. E eu guardei. Esse médico que eu tirei o nome, era um médico famoso aí. Guardei, ele é um personagem muito importante na minha história. Guardei e fui dar minha entrevista coletiva. Aqui, hoje é um dia mais rápido, não vou entrar em tantos detalhes, isso aqui é um treinamento e uma palestra que eu faço em empresa, desenvolvo áreas comerciais. Isso aqui são técnicas que a gente traz, tudo isso aqui em ferramentas para a gente aplicar na prática. Por exemplo, aqui, ó, performance é potencialidade menos interferências.
Foco. Como é que eu aplico o foco no meu dia a dia? A gente sabe que tem que ter foco, mas como é que eu aplico? Para sair daqui hoje e falar assim, cara, foco, preciso focar. O que eu faço? Utilizo essa fórmula. Eu era o melhor atacante do campeonato. Às vezes meu ataque não estava bom. A gente é bom no que a gente faz, às vezes não está tão bom. Meus filhos são bons estudantes, às vezes não vão bem na escola. Imagina você fala, para, agora larga o telefone, não sai mais, fica de castigo, vai estudar mais. É isso que a gente faz de primeira. Só que a performance que está baixa, olha a matemática. O P pequeno é potencialidade. O quão bom estudante eu sou, o quão bom atacante eu sou. Eu já era o melhor do Brasil. Então 98% eu já tinha da minha potencialidade, não tinha que trocar. Mas por que a minha performance estava 30%? Porque performance é potencialidade menos interferências. O problema é quando a gente acha que está mal, a gente foca na potencialidade. E a gente vai treinar mais, não tem como desenvolver. Tira o telefone, põe a criança de castigo e manda estudar. Já está, nos 90% não tem mais o que estudar. A performance caiu porque tem alguma interferência. E aí é a maneira mais fácil de te levantar a nossa performance. Para e pergunta que interferência tem. Exemplo bobo, aqui, na palestra às vezes acontece, o microfone falha, fala, isso é uma interferência. Isso é uma interferência. Mas muitas vezes a interferência é aqui. Nos nossos papéis, no nosso dia a dia. Dá para aprofundar isso aqui, não é momento para hoje. Mas só isso já vale a pena. Quando eu fui dar uma entrevista coletiva, é o que vai vir lá, adivinham quais eram as interferências? Eu podia morrer, né? Na sexta-feira eu podia morrer. Ou na sexta-feira eu podia ficar vivo e nunca mais jogar vôlei. Ou podia ficar com alguma sequela. Quantas interferências? E quando eu fui dar uma entrevista coletiva, era isso que eles me perguntavam. Porque a imprensa gosta da notícia essa, né? Não é igual a nossa querida rede aí que faz matérias para as coisas boas da vida. Quando eu cheguei lá, o pessoal dizia, Roberto, mas pode morrer, né? Eu falei, mas posso ficar vivo. Mas pode ficar com sequela, mas posso ficar bem. Mas pode nunca mais jogar, mas posso voltar a jogar e ser campeão. Quem estava certo, quem estava errado? Ninguém. A probabilidade era muito maior deles acertarem. Mas certo e errado não tinha fato algum. E se não tem fato, eu sou virginiano, né? Para me convencer da minha teimosia não é tão fácil. E eu fui com essa cabeça para lá. E olha que bacana a minha entrevista que eu dei no dia. – 23 anos, numa terça-feira. Sexta eu abri o peito. Pleno. Focado. Tirei as interferências. Quando a gente se preparava aqui, no vestiário, para entrar numa final de mundial, a gente sabia que só um dos dois ia vencer. Mas imagina se a gente se preparasse, ó galera, talvez hoje a gente vai entrar, a gente pode perder, talvez aqui a gente pode perder, então vamos entrar em quadra. Não era assim. A gente vivia a vitória. Não tinha que gastar um segundo pensando que podia perder. Perdesse, cumprimenta e vai embora. Aqui, tirei as interferências, foquei objetivamente e tracei um plano ousado. Porque isso serve para a nossa vida de empreendedor, quando as coisas dão errado. Ou a gente vive a sobrevivência, ou a gente cria um plano ousado. Eu vou aprender, vou sair dessa e vou sair mais forte. Eu tinha um sonho muito claro daquele dia ideal. Eu queria ser campeão brasileiro e meu filho menino ia estar lá comigo. E eu não tinha filho menino ainda. Eu falei, cara, morrer está fora de cogitação, minha filha está com 5 meses. Né? Tracei. Serei campeão brasileiro. E meu filho menino vai estar lá. Para isso, tenho que salvar minha vida, porque eu quero ser campeão no mundo dos encarnados, né? Não no mundo dos desencarnados. Salvo minha vida. Depois eu tenho que ser o primeiro caso no mundo a voltar a praticar esporte de alto rendimento. Depois eu vou fazer um filho menino e depois ser campeão brasileiro. Tá tranquilo? Isso aí nos múltiplos da Bet hoje, bota R$1, deve dar $1 milhão. De todas as estatísticas, a única estatística, ou a maior estatística, era ter um filho menino, 50%. O resto era 0, alguma coisa de chance, se existisse. Mas eu foquei e falei ali na entrevista. Eu sei que eu tenho uma chance e torno isso a minha realidade. Aqui está a questão do foco. Eu sei que eu tenho uma chance e torno isso a minha realidade. O resto é interferência. E eu tiro fora da minha performance. E assim seguiu. Na noite anterior da minha cirurgia, o cirurgião passou e eu mostrei para ele os jornais. Eu falei, olha aqui, doutor. Ele falou, cara, amanhã às 6h30 eu passo aqui para a gente abrir o peito, vamos lá, vai dar tudo certo. Eu mostrei os jornais e falei, olha só, estão dizendo que eu nunca mais vou jogar vôlei. Ele falou, não, Roberto, eu te quero bem psicologicamente. Eu
Falei, doutor, autoconhecimento. Sempre joguei melhor com torcida contra. Sempre joguei melhor na casa do adversário. E esse cara aqui vai ser a minha motivação. Quando eu voltar a jogar, vou dar uma entrevista e vou dizer, doutor fulano, eu consegui. E cravei, tela mental, objetivo em mente, e a gente segue as nossas batalhas. Essa foto é emblemática, quando eu saí da UTI, peito recém-aberto, sorriso de gratidão no rosto, corpo destruído, mas esses são outros detalhes. Essa posição, eu era o maluco do hospital. Eu dizia para a doutora, para a fisioterapeuta, eu vou ser campeão brasileiro, só que sabe que eu não tenho muita força no braço, né? E se esse osso aqui, que foi aberto, né, cerradinho aqui, se ele cicatrizar meio torto e eu perder um pouquinho de amplitude no braço, aí vai ser mais difícil ainda. Qual a melhor maneira de cicatrizar esse osso e quanto tempo demora para o osso externo cicatrizar? Ela falou, Roberto, demora uns 45 dias, mas pode ficar tranquilo que ele cicatriza bem. Eu falei, qual a melhor posição? Ele falou, se tu ficar sentadinho com os braços para baixo, fiquei 45 dias e noites. Precisava? Não precisava. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu só tinha uma chance de cicatrizar meu osso. Então vamos fazer da melhor maneira possível, porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. 45 dias e noites sentados, mente fixa no objetivo, primeiro estágio concluído, vida salva. E vamos seguir o resto. E aí, a gente vai encaminhando já para o terço final aqui. Nossa rota de alta performance, ela tem que estar num dia ideal muito claro em nossa mente. Senão, não tem. A gente não consegue. Foi falado isso hoje em outras palestras aqui. Ela tem que estar muito bem alinhada com o nosso propósito, a nossa razão pela qual. Essa é a grande descoberta. O que a gente quer é fácil de saber. Por que a gente quer é difícil. Porque muda. A gente quer alguma coisa, quer fazer a feira na primeira feira por uma razão, na 10ª já por outra, 30 anos depois, com certeza é por outra. E é necessário esse realinhamento. Porque quando a gente está assim, a gente vai com aquele brilho no olho, não é qualquer dificuldade que nos tire. E a gente vai então, atitude, foco e agora disciplina e persistência. Essa é a parte principal da palestra. Disciplina e persistência. Como é que eu aplico no meu dia a dia? Para mim, disciplina entre a ação e a reação. Somos os únicos seres vivos desse planeta que podemos pensar. O resto age por instinto. Isso vai fazer sentido na próxima. Persistência, para mim é o principal. É o que eu trago, que é um código aí, o código 1090. Vou contar a história do Zidane, jogador francês, para vocês entenderem isso aqui. Zidane foi um baita jogador de futebol da França, eliminou o Brasil em 2 Copas, um craque. Elegante, cheiroso, devia ser, bonito, jogava bola pra caramba, foi fazer a sua partida de despedida na seleção francesa. Final de Copa do Mundo, ganhou de presente, contra a Itália, estava 1-0, gol do Zidane. Até que um jogador da Itália chamado Materazzi falou uma besteira no ouvido dele. Ele deu aquele espaço para frente, voltou, e acho que todo mundo já viu essa imagem, ele volta e dá uma cabeçada no adversário. É expulso. A Itália é campeã do mundo e assim termina a carreira do Zidane. Olha que bacana. De toda essa história que a gente conhece, só 10% é o fato. O Materazzi falou uma besteira no ouvido dele, ponto final. Os outros 90% dessa história foi como o Zidane reagiu. Materazzi falou uma besteira no ouvido dele, ponto final. Zidane, iluminado, olhou para o Materazzi e falou, calma garoto. Estou muito focado em ser campeão. Vou ganhar o campeonato, depois vou te enfiar a porrada. Era outra história. Estou andando no trânsito e me fecharam. 10%. Quer abrir o vidro, xingar, mostrar o dedão lá para o cara? É contigo os outros 90%. Ataquei por debaixo da rede? 10%. Tive a coragem suficiente de pisar no orgulho, não terceirizar minhas responsabilidades, mergulhar no meu autoconhecimento, descobri uma capacidade e habilidade diferente que eu usei para a vida inteira e me tornei 3 vezes seguidas melhor atacante e jogador de seleção brasileira. 90%. Se aquele ataque não fosse por debaixo da rede, talvez meus 90% não fosse tão profundo e talvez minhas conquistas não fossem tão grandes. Pelo contrário, jogadores campeões, 10%. Acham que não precisam mais treinar, que está tudo bem e afundam a carreira, 90%. Ganhadores da Mega Sena, 10%. E afundam a carreira, 90%. E empresas que começam a faturar bem, nossa, está muito bem, não quero inovar, foi falado agora. Caixão, 90%. Se 10% só é o fato, vai doer um pouquinho, mas é importante a gente sair daqui sabendo disso. Se 10% só é o fato, somos 100% responsáveis de onde estamos hoje, aqui e agora? Se 90% de tudo depende de nós, somos responsáveis de onde a gente está e como a gente está hoje? Se 90% da história depende de nós, a gente olhando para trás, grande parte das nossas derrotas não foram derrotas, foram desistências.
A gente parou no 60, no 70, no 80, no 89. Mas em algum momento veio um ataque por debaixo da rede e a gente falou, isso é muito para mim e eu paro por aqui. Uma cirurgia cardíaca, isso é muito para mim e eu paro por aqui, não tem problema. Cada um tem seu limite. Mas é importante saber que não foi derrota, foi desistência. É muito importante para cada um saber disso. Derrota é quando o juiz apita e não tem mais jogo. Se o jogo está rolando e a gente tem uma chance, 0, alguma coisa por cento a gente tem que ir em cima dessa. Eu vou pular esse vídeo aqui porque a gente tem pouco tempo, mas é importante a gente saber. Vida salva, briga para ser o primeiro atleta a voltar a jogar. No meio do caminho, logo depois que eu operei, eu voltei para casa e cada vez que o médico ligava para mim para saber da minha reabilitação, como é que estava a oxigenação, não sei o que, eu dizia para ele, doutor, posso ter meu filho Caio? Ele falou, Roberto, acabou de operar, calma. Eu falei, doutor, eu prometo que eu vou ficar quietinho, né? Não vou fazer nada. Ele falou, não, Roberto, tem a cicatrização da cirurgia. Toda vez que ele ligava, como é que tá? Eu falei, quero Caio, quero Caio, quero Caio. Até que um dia ele falou, pode ter. Deu um tempinho, minha ex-mulher ficou grávida. Toda vez que eu voltava da reabilitação, eu ia lá fazer. Eu fazia aqui em São Paulo, eu operei aqui no Beneficência Portuguesa. Toda vez que eu ia para casa, de um tempo em tempo, eu ia lá fazer uma eco particular só para ver o nenê. E um dia a doutora falou, Roberto, já sabe o sexo da criança? Eu falei, não sei. Gostaria de saber? Eu falei, gostaria. Falou assim, é um menino. Eu falei, A lagriminha caiu muito rápido. Eu falei para ela, doutora, eu não sei como, mas eu já sabia. Pedi muito esse cara. Vida salva, menino na barriga. Vamos em busca de ser o primeiro caso do mundo a voltar a jogar no esporte e depois ser campeão brasileiro. Eu vou passar essa aqui. É bonita, mas vamos passar. E aí vamos deixar o William Bonner contar de novo. Teve uma noite emocionante ontem em Belo Horizonte. Os gritos da torcida são para o atacante Minuzzi, do Minas, que entra em quadra para enfrentar a Ubra. Para ele não é um jogo qualquer. Nos últimos 9 meses, Minuzzi enfrentou uma cirurgia na artéria aorta, passou por um período longo de recuperação e voltou às quadras. Mas só ontem ele reviveu a alegria de comemorar um ponto. E foram logo 2, na vitória do Minas. No fim, a homenagem simples dos colegas e a sensação de um conquista imensa. Tinha uma frasinha que estava engasgada na minha garganta, eu posso dizer que eu consegui de novo. Lembra que eu tinha pensado do doutor aquele, né? Que um dia ia voltar a jogar e ia ter a minha entrevista. Vocês viram que eu gaguejei ali, né? Eu acho que foi a espiritualidade que segurou a minha garganta e falou, não fala o nome dele, vai estragar. Estava claro que eu ia dizer, doutor fulano, eu consegui. Foram 9 meses até eu voltar a jogar. Com aquele cara na minha cabeça. Falei, vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E o dia que voltou, fui dar a entrevista, eu falei, uma frasezinha que está engasgada aqui, ó, desde o hospital. E hoje eu posso dizer, eu consegui. Volta e a gente parte para o final. Quando eu voltei a jogar, eu sentei com o presidente do meu clube, o Minas. E ele estava fazendo o meu contrato, que era um contrato de risco, se alguma coisa acontecesse, né? Depois algumas limitações e tudo mais. E lá tinha uma premiação, era um contrato por etapas. Cada etapa que eu concluía, eu ganhava um pouquinho a mais do meu contrato. E tinha uma premiação para ser campeão. E eu peguei e falei para ele assim, vamos negociar essa premiação para ser campeão? Porque eu não quero receber a premiação para ser campeão se alguma coisa der nos meus exames de rotina, até porque eu era o primeiro caso do mundo, eu virei um protocolo. Então, eu era uma cobaia. Em qualquer momento, se algum exame mostrasse alguma coisa, eu tinha que parar. Eu falei, eu não quero receber uma premiação se eu não estiver jogando. Porém, se eu jogar e for um dos principais jogadores, eu quero essa premiação dobrada. E o presidente apertou minha mão. E eu falei, daqui a 10 meses é a final do campeonato. Nós vamos ser campeões brasileiros. Eu vou pegar o troféu, vou sentar o senhor no primeiro lugar do pódio, vou lhe entregar o troféu e nós vamos lembrar dessa conversa. Lembra o começo da palestra? Dia ideal. Tinha dia e hora, tinha cor, tinha cheiro, tinha tudo. Tudo. A partir dali era só a segunda pergunta da palestra. Quanto do meu sonho eu vivo a cada dia? Quanto do meu sonho eu vivo a cada dia? Roberto, vamos para a festa? Não, eu vou descansar, porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. Aprender a dizer não, porque a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Quanto do meu sonho eu vivo a cada dia? 10 meses até a final do campeonato. Todos os dias pensando em ser campeão. Todos os dias construindo o meu dia ideal. E assim foi. Esse ano a gente foi campeão mineiro. Campeão paulista, a gente jogou aqui pelo Pinheiros. Bateu o recorde de invencibilidade, até hoje, se vocês pesquisarem, o recorde de invencibilidade da Superliga, 26 jogos seguidos, é do Minas, o ano que eu joguei. Jogamos torneio internacional na Bélgica, ganhamos torneio na Bélgica e fomos para a final do Campeonato Brasileiro.
Nós tínhamos feito as 2 finais naquele clube e tinha perdido as 2 finais. Era a 3ª final seguida e tinham 2 vices. Era um trauma naquele clube. E eu falei, esse ano a gente vai ganhar. E aí vem a palavrinha superação para fechar nossa chave. Uma coisa interessante, gente, se a gente lidera equipes, nunca cobrem isso de quem a gente primeiro não alinhou. Não cobrem foco, disciplina, atitude, persistência, superação dos meus filhos estudando história na escola. Porque é uma vida burocrática. Primeiro a gente tem que alinhar. Depois que alinhou, dá para cobrar um pouquinho mais. Senão a gente fica sem argumento. A gente fala, tem que querer mais, tem que querer mais. É uma covardia medir o querer alheio. Primeiro vamos tentar descobrir a razão pela qual aquela pessoa gostaria de conquistar algo que talvez seja a mesma coisa que a gente. Mas talvez a razão pela qual dela seja completamente diferente. E é honesto e é verdadeiro. E a gente chega para o final, para a gente terminar a palestra, tudo em 14 segundos. O que são esses 14 segundos? Esse é o ponto do título. 14 segundos é o tempo que o juiz apita até a hora que a bola cai. Por que tudo em 14 segundos? Porque tudo que a gente falou nessa palestra acontece. O sonho do menino de ser um atleta profissional quando ninguém acreditava. O ataque por debaixo da rede. Lembra o manchetão e aquela bola por debaixo da rede? As grandes frustrações, as grandes derrotas. As pessoas que dizem que a gente não pode chegar, porque lembra que não é sobre mim, né? É sobre cada um de nós aqui. Quem é o médico que fala que vocês nunca vão conseguir? Qual foi a cirurgia no coração de vocês? Qual é o sonho que vocês têm? Que é de vocês, não o sonho do outro. O sonho de vocês. Que vocês estão dizendo, azar, é meu sonho, e eu vou. Tudo isso está aqui, nesse ponto. E quando a bola vem na minha mão, cai para mim, para eu sacar. 25-24. Match point. Jogo ao vivo, final de campeonato. Bola cai na minha mão para eu sacar. E eu tenho uma conversinha com o Papai do Céu. Eu falo com ele, cara, a batalha foi grande, hein? Teve fracasso, teve doença. Teve conquista, teve filho. Foi longa. Muitas vezes era só eu e tu. É assim nossa vida, não é? Muitas vezes é só nós e ele. Ninguém mais acredita, ninguém mais tem força. E a gente está lá dizendo, vai dar. Só não me deixa na mão. Me dá a força necessária para eu ir mais um pouquinho. E eu falei com ele, só nós dois a gente sabe exatamente tudo o que aconteceu. Enquanto vocês vão ver no vídeo, enquanto eu quicava a bola e respirava, eu conversava com ele. E nessa conversa eu dizia, chegou a hora. Quando ninguém acreditou, eu acreditei e tu acreditou em mim. Então agora eu não vou querer ser herói. Eu vou só passar a bola para o outro lado. E tu que comanda tudo, deixa para mim um grande momento. Porque tu sabe exatamente o que eu mereço. Sabe exatamente como deveria ser. Esse ponto, lá no começo fiz uma pergunta para todos nós aqui. Se a grande oportunidade aparecesse na nossa frente, no susto, se a gente estava pronto para agarrar. A vida prega peças. E pode ter certeza que isso é com os fracassos também. Não adianta fugir dos nossos fracassos. Um dia, no susto, a vida vai nos colocar na frente do nosso maior fracasso. Seja um momento, seja uma ação, seja uma pessoa. Quando a gente menos perceber, a gente vai estar lá, de frente com o nosso fracasso. E ali nós vamos ter uma oportunidade de mostrar o quanto a gente aprendeu ou de sair correndo de novo. Vocês vão entender direitinho isso quando vai acontecer no ponto final. Prestem bem atenção no ponto. Quando a vida coloca na minha frente o maior fracasso e ao mesmo tempo a grande oportunidade. Esse vídeo foi meu filho Caio que editou. Aproveitem. É bonitinho. Roberto Minuzzi vai sacar mais um jogador que também viveu um drama pessoal, um problema cardíaco, a ameaça de ter que parar de jogar, de fazer o que ama. Depois de um ano fora das quadras, voltando e jogando em altíssimo nível. Ser profissional é uma responsabilidade. Tem que batalhar bastante. É o meu sonho ser um atleta profissional. Se inclusive uma chance, eu vou levar. Olha a patada no boi. Mais nada que pudesse conquistar nessa temporada que ficou para trás. Acho que desde o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, agora na Superliga, tem para premiar, para fechar esse ano glorioso a convocação da seleção brasileira. Minuzzi confirmou hoje que tem um aneurisma na aorta ascendente, uma dilatação na principal artéria do corpo humano que pode causar até morte súbita. Minuzzi tem 23 anos, é uma das promessas do vôlei do Brasil e este ano foi escolhido o melhor atacante da Superliga. Eu não me apego a percentuais, eu tenho 20%, 80%
e entra em quadra para enfrentar a luta. No fim, a homenagem filhos dos colegas e a sensação de uma conquista imensa. Se uma praguinha que está engasgada na garganta, eu posso dizer que eu consegui de novo. Este é Roberto Minuzzi, vai pro saque pro Minas. Bota em jogo Minuzzi. Bruninho, prepara no meio, amortecendo, bloqueio, Sérgio pegou. Salvou a direita. Roberto Minuzzi soltou o braço. Primeiro a Deus que trouxe ele de volta, e ele batalhou. Ele merece porque quando ninguém acreditou, ele acreditou. E ele botou na cabeça que esse ano ele seria campeão. Dificilmente ele deixaria escapar esse título. Ele estava predestinado a ser campeão, queria ser campeão. Vocês viram de onde foi o ponto? O mesmo ponto do ataque por debaixo da rede. Um ponto estranho, uma manchete torta. 7 anos depois. Não teve um dia que eu não esperei aquela bola aparecer na minha frente. Era como se eu dissesse, Papai do Céu, eu quero ela, eu quero ela. Ele dissesse, calma, cara. Vai estragar todo o repertório. Eu sei exatamente o que eu estou preparando para ti. Para que tanta pressa? O tempo é meu e confia. E não é assim na nossa vida? A gente quer para amanhã, e tá certo. E tá certo. A gente tem que querer para amanhã. É igual vôlei, a gente tem que fazer 25 pontos. Mas a agressividade no próximo. Como se fosse o último. Mas com a tranquilidade que são 25. A vida é assim. A agressividade na próxima. Com a tranquilidade que a vida é longa. Tem que querer. Mas com a tranquilidade que o tempo é de Deus. E se eu vencesse ele na negociação, ele tivesse me dado essa bola antes, não ia ter tanta graça. A palestra não ia ser tão bonita. Quantos dias ideais aqui, hein? Vocês viram meu filho caminhando? Meu filho aprendeu a caminhar 3 dias antes da final. Meu pai estava lá. Quanto sofreu. A família toda acompanhando. O maluco que tinha sonhos muito ousados na hora da dificuldade. Não bastava só sobreviver, não, eu quero ser campeão brasileiro. E quero ter um filho menino. Pô, cara, não basta só sobreviver, não basta. Não basta só sobreviver. Ninguém monta o seu negócio aqui. Ninguém é empreendedor só para sobreviver, não é? A gente faz o que a gente quer fazer. A gente quer ganhar o melhor mestre de cerimônias. Vim aqui só para fazer a vida burocrática, não interessa para a gente monta uma expo burocrático. Né? Quantos dias ideais? Mas de novo, gente, não é sobre mim. É sobre cada um de vocês. Os 14 segundos é o que eu desejo para vocês, que a gente saia daqui em busca dos nossos 14 segundos. Do nosso tempo. Que a gente pegue essas ferramentas e essa rota, não só a história emocionante. História emocionante no streaming tem, bem legal, tomando vinho em casa, não precisa tanto trabalho. Peguem a essência de como enfrentar. Lembra do título da palestra? Como suportar as adversidades e transformá-las em conquista. Está aqui. Para a gente unir o nosso propósito, o nosso sonho, ter o nosso momento de conquista. Atitude. Cada perrengue que tiver na vida, vem para cá. Atitude. Tira as interferências. Reage certinho, sabendo que não importa o que seja, é só 10%. Mas esse mês não vendi nada, é só 10%. Mas esse mês bati o recorde de venda, é só 10% também. Os outros 90% estão com a gente. E mergulha nisso quantas vezes for necessário. Até quando? Até conseguir, é o título da palestra. Obrigado, gente. Desculpa a correria pelo tempo. Espero que tenha sido útil.